Boa tarde, senhoras e senhores. Quero saudar aqui a Ana, que tem sido uma parceira de todo momento nessa nossa frente parlamentar. Também o Schreiner. Queria registrar aqui, apesar da falta do companheiro Adão Vilaverde, que me ligou há pouco tempo, que está acamado, pegou um gripão, o Soares lá, o Paulo, está representando o Adão aqui, dá um abraço nele, esperamos que amanhã ele esteja de volta. Eu fiz uma receitinha para ele lá para ver se ele melhora lá. E queria também registrar aqui a presença do Josué, que é presidente do Conselho Deliberativo da Fundação CE, o Marco Adiles, que é presidente, a União dos Universitários do Rio Grande do Sul, que está o Adão Albuquerque, está aqui também presente também o vice-presidente da Seção dos Engenheiros da CE, o João Carlos Lindau, presidente da União dos Profissionais Liberais da CE, está aqui a diretora Beatriz Carlesso, e está também a diretora de Relações Trabalhistas do Sindicato dos Administradores, que é a Eliane Brignoni. Além de todos os companheiros que têm sido assíduos. Hoje nós tivemos um dia um pouco... Todos estão assim, uns que não estão na frente da televisão, estão aí talvez envolvidos no trânsito, aí, porque está difícil de chegar na Assembleia, e vou dar uma notícia para você, é difícil de sair também. A questão, o momento que está vivendo o nosso país, todos nós sabemos das dificuldades aí, um governo que não tem mais por que estar lá, e com todas aquelas coisas que aconteceram até agora, com tudo que já foi demonstrado, mais uma vez demonstra a sua mais forte legitimidade, um presidente que está sendo demonstrado tudo aquilo que aconteceu, e isso, sem dúvida, traz para nosso país, aí, sem dúvida, momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Mas eu tenho confiança ainda plena de que nós vamos sair dessa, saindo esses que estão e fazendo uma transição democrática, para que nós possamos ter eleições diretas novamente e o povo se fazer representado decentemente a nível nacional, tanto na esfera executiva quanto legislativa. Mas nós estamos aqui ainda com o objetivo da nossa mobilização. Nós tínhamos, obviamente, como um dos pontos aqui a reflexão ainda sobre essa questão da PEC proposta pelo governo, que eu venho afirmando e continuo afirmando, disse há pouco, numa entrevista na televisão, de que o governo não tem e não terá votos suficientes aqui nesta casa para aprovar uma mudança na Constituição que retire a necessidade de fazer plebiscito para se vender, transferir, negociar, dar de presente. Não existe ambiente, não existe clima nessa casa. E óbvio que, a partir daí, tem a outra opção, e que tem sido até falada, que é da possibilidade de se ter aí um plebiscito a nível de Estado, se ouça a população. Eu acho que esse é o momento de nós estarmos também mobilizados e mostrando tudo aquilo que a CE tem conseguido dentro desse processo. Por nada que o Grupo CE, neste último ano, os balanços do último ano demonstram a sua capacidade de ser uma empresa viável. Nós temos, obviamente, não podemos desconhecer as dificuldades que são da distribuidora, que poderiam ser maiores se nós não tivéssemos conseguido, com a nossa mobilização, com a mobilização de cada um de vocês, com a mobilização que foi feita a nível nacional, conseguíssemos que houvesse a renovação da concessão. Foi uma mobilização que todos vocês participaram, que todos nós estivemos juntos e que, felizmente, ela foi feita. Agora, não basta só isso, é preciso que o governo tome outras medidas, no sentido de fazer com que esta empresa, que é viável e que tem todas as condições de resolver os seus problemas, que ela, de fato,
seja dado pelo Estado sem tocar no cofre do Tesouro do Estado, né, com os próprios recursos da própria SE, consiga se fazer, né, essa transição desse momento difícil e usufruir devidamente daquilo que foi conquistado, que são a possibilidade dos 30 anos de concessão da SE distribuidora, assim como já ocorreu com a área de transmissão. Então, para isso, né, obviamente com a colaboração de diversas pessoas, como está aqui a Ana, como está aqui o Schreiner, como tantos outros que nos ajudaram, né? Sou obrigado também a falar do Carrion, que tem sido sempre junto conosco, tá? Que a gente, inclusive, apresentou um projeto de lei nessa casa que é, no momento, a solução para esse processo. Tá? É um momento que tem, claro que dizem assim, mas se for em junho, claro que se for em junho não tem condições de se fazer. Mas nós estamos aí trabalhando, já inclusive fizemos um documento junto com a nossa Frente Parlamentar Nacional, que é presidida pelo deputado Pompeu de Matos, no sentido de que se tenha um prazo alargado, né, para que a CE possa, né, dizer, até o fim do ano, ou um pouco mais, para que a CE possa tomar as medidas, né, autorizadas por esta Casa e que o governo do Estado decida, de fato, manter, né, esse processo. O que nós estamos vendo é justamente o inverso. Está havendo um afogamento, né, uma dificuldade, são cada vez mais dificultadas as ações da SE distribuidora. Mas não pode o Estado perder esse patrimônio que é seu e que, de uma hora para outra, se não fizer tudo, se não cumprir aquilo que o próprio governo assinou, pode vir a perder aquilo que foi uma luta entre nós, que foi a concessão. Então, a minha proposta é que nós façamos uma discussão aí, né, que não precisa se estender muito, né, mas que se fique centrada naquilo de como seriam as nossas mobilizações daqui para frente, no sentido de fazer com que, quem sabe, eu estou disposto, estou propondo aqui, vou fazer, a partir da semana, já fiz um apelo de boca, vamos dizer assim, conversando com o deputado Fischer, que é o relator desse projeto de lei 260/2016, na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele desse parecer, e vou fazer por escrito a semana que vem, inclusive oportunizando que outros deputados também subscrevam esse ofício, solicitando que o deputado possa encaminhar o seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça, para que nós possamos, quem sabe, encaminhando lá, reforçar ainda mais essa nossa posição, no sentido de demonstrar, né, como já foi demonstrado na nossa lei, nosso plano plurianual, como tem sido demonstrado nas nossas leis de diretrizes orçamentárias e até nos orçamentos que estamos conseguindo permanentemente nessa Casa dar condições para que o Estado encaminhe essa questão. Então, eu proponho, que nós possamos fazer essa manifestação justamente assim, de prever, né, de fazer as mobilizações necessárias para que essas ações possam ter o respaldo, não só aqui nosso, de deputados, mas que o respaldo da comunidade que está junto conosco, apoiando e se mobilizando para que a nossa CE permaneça com seu viés público, como é a nossa luta e a luta de grande parte hoje dos gaúchos, especialmente daqueles que estão mais envolvidos. Então, a minha proposição é essa, e, baseado nisso, eu gostaria de ouvir, quem sabe, aqui a Ana, o Schneider, algum de vocês nesse sentido, para que a gente pudesse fazer uma programação, né, no sentido de mobilizações, porque é necessário que a gente esteja. Como eu disse hoje, talvez nós tenhamos errado o dia, né, era para ser a semana passada que tive problemas pessoais, eu que não pude cumprir, pedi que fosse transferido para hoje, mas óbvio que nós não imaginávamos que pudesse ocorrer toda isso que aconteceu no país de lá para cá. Né? Então, eu passo para a Ana aqui, depois para o Chinano, para fazer considerações sobre o que eu coloquei. Primeiro, boa noite a todos os colegas. Agradecer a presença de todos. É extremamente importante esse momento. Agradecer mais uma vez o deputado Ciro, que tem sido incansável
nesta questão da renovação da concessão, quando começamos lá em 2015 peregrinar Brasília, Porto Alegre, enfim, fazendo as frentes parlamentares, e dizer que o sindicato Cianergisul tem uma grande preocupação, deputado Ciro. A questão da PL, para nós, é extremamente importante, é relevante, eu acho que, inclusive, enquanto fato político, eu acho que nós temos que explorar bastante isso, porque isso vai dar uma visibilidade de que a CE tem condições próprias, tem capacidade, tem recursos próprios seus que podem ser a solução dos seus problemas. Isso também ficaria muito claro para a população gaúcha de que o Estado nunca investiu e não precisa investir, e não será o Estado o responsável pela questão econômica da nossa CE. Isso eu considero um fato bastante relevante. Eu acho que nós temos que insistir com isso e tentar, da melhor forma, dar bastante publicidade para isso, divulgar bastante essa questão internamente para a categoria e também para a sociedade gaúcha. Acredito que o plebiscito hoje não tem um clima tão favorável, mais assim como poderia ter há meses atrás, diante de todos os fatos que vêm acontecendo, mas a minha preocupação é bem grande, é bem pesada no sentido de que a gente sabe e acompanhou desde o início a questão da renovação, que isso tem prazos legais, que os prazos estão chegando no seu limite e a empresa não apresentou o que deveria ter apresentado, que é uma solução, um plano dela, né, enquanto gestor, deles enquanto gestor, para a renovação da concessão na questão da questão econômica. E aí nós teríamos que ter uma estratégia pesada nos próximos dias, tendo em vista que junho está aí, e a data ela pode oscilar um pouquinho, entre 15 de junho e 30 de junho, mas, enfim, é o que dizem os nossos colegas, os técnicos, que nós teríamos que dar uma forçada de barra pesada, forte, no sentido de que a empresa se manifeste, diga que veio, porque veio, ou que assuma definitivamente que o papel dela é entregar, sim. Ela fala publicamente que não, que está aqui para recuperar, mas as ações que devem ser tomadas, os planos que devem ser traçados e a proposta de recuperação da empresa, que tem que vir da empresa, tem que passar pelo governo ainda, né? Nós sabemos disso, pelo Conselho de Administração, tem que passar depois pela aprovação do governo, o prazo está se exaurindo, e é isso uma preocupação muito grande. A gente conversa com pessoas como o engenheiro Albert, que foi nosso presidente da CE também, que tem essa aflição também, externa seguidamente para nós, o Gerson Carrion, né, que sempre esteve junto conosco desde o início, e as coisas estão acontecendo de uma forma que nós ficamos assim, lutando e brigando na Assembleia, né, e obtendo a vitória de que não passasse a questão da retirada do plebiscito, e, no entanto, tem uma questão que é extremamente, que é fundamental, tem colegas aqui da gestão da empresa que já estiveram na gestão e que sabem disso, ou alguns estão, que é a empresa que tem que apresentar esse plano. A empresa tem que dizer de onde que vêm esses recursos. E temos coisas também que nos preocupam muito, que é a questão da discussão de GT, né, Schreiner, que a gente comenta seguidamente, que para nós é holding, para nós é grupo, para nós é uma coisa só, e para nós tem como fazer, né, Schreiner, tem como se resolver isso, e, no entanto, a empresa fica jogando. Nós estivemos lá semana passada, a Eliane Brigoni também estava presente, onde o presidente disse que, para ele tomar determinadas atitudes, ele seria responsabilizado caso utilizasse do patrimônio da GT para viabilizar a D. Então, são questões que nos preocupam muito, essas coisas que nós precisávamos, a partir de hoje, ter posições bem concretas de que como é que nós vamos agir, que ações que nós vamos fazer, buscar uma unidade de fato, uma unidade concreta entre os trabalhadores, entre todos os sindicatos, entre toda a categoria, os sindicatos que representam os segmentos da categoria, né? Então, a gente fala sindicatos, mas é a categoria como um todo, e buscássemos essa solução. E, mais uma vez, com certeza, vai passar também por essa casa, e vamos ter no senhor novamente um aliado para fazer esse tipo de discussão. Eu acho, inclusive, que a CE tem que vir a público dizer por que não fez. A CE tem que dizer qual é o motivo que ela não apresenta esse plano de recuperação. O seu projeto, a PL 260, viabiliza totalmente, o senhor tem total razão nisso, é a saída. E por que, então, que a CE, nesse período todo que nós estamos discutindo e que foi encaminhado a PL aqui, por que a CE não se manifestou? Qual é o motivo que a CE não concretizou isso e não efetivou essa questão? Teriam outras alternativas que eu sei que colegas aqui já conversaram na direção da empresa, já apresentaram,
daí tem uma condição técnica bem melhor do que a minha de discutir isso. Mas, enfim, eu acho que a nossa pressão daqui para frente, de todos os sindicatos, tem sido o SENGE que tem capitaneado isso, o Cenersul sempre esteve junto, mas é a hora de todos os sindicatos fazerem uma pressão muito forte internamente para que a CE se manifeste. Agradecer mais uma vez o senhor pela sua paciência conosco, pela sua disposição em estar sempre nos ouvindo, nos recebendo e encaminhando a nossa pauta. A gente vai ser sempre eternamente grato. A sua posição tem sido sempre elogiada e reconhecida pela categoria eletricitária. Tenho a certeza que nós temos no senhor, pelo senhor, uma gratidão imensa e temos consciência do quanto o senhor tem trabalhado e liderado essa questão da defesa da CE pública. Muito obrigado, querida Ana. Eu queria também agora fazer um agradecimento aí ao Dr. Ricardo Breer, que é nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que gentilmente cedeu o nosso convite, trazendo até nós o doutor Fernando Fleck, que representa aqui a OAB. Obrigado, Fernando, por ter vindo aqui. Agradeço ao doutor Ricardo lá a atenção que nos deu nesse momento. Bom, eu passo a palavra, então, aqui ao Schreiner, e, posteriormente, nós abrimos, então, para quem quiser se manifestar do plenário sobre o tema que foi colocado, né, sobre quais as formas que temos daqui para frente de fazer a mobilização, manter a mobilização com relação a essa questão da CE. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria saudar o deputado Ciro Simone, presidente da Frente Parlamentar, a Ana Maria Spadari, presidente do Cenersul, saudar os demais colegas, representantes de entidades e colegas da CE. E, nessa minha manifestação, eu gostaria de fazer um justo reconhecimento ao Parlamento Gaúcho, que, nesse momento de crise institucional que estamos vivendo e de desconfiança em relação ao nosso parlamento a nível federal, dizendo que essa casa aqui tem nos acolhido, tem acolhido as demandas dos colegas eletricitários, e eu tenho participado disso desde 2010. Tive a honra de integrar a assessoria técnica da Frente Parlamentar de 2010 a 2012, onde se tratou da renovação das concessões da geração e transmissão no Brasil inteiro. Esse movimento foi exitoso, graças ao trabalho e ao apoio dos deputados dessa casa, o deputado federal Vieira da Cunha, que na época presidia a Frente Parlamentar Nacional, o deputado Adroaldo Loureiro, foi presidente naquela época da Frente Estadual. Depois disso, nós tivemos novamente que organizar uma frente parlamentar para a renovação das concessões de distribuição. Dessa vez, o deputado que nos acolheu foi o deputado Ciro Simone, presidente da Frente Estadual. A nível federal, o deputado Pompeu de Matos, que nos acompanhou em todas as andanças em Brasília, Tribunal de Contas, que na época, inclusive, já tinha definido por não renovar as concessões, havia uma nota técnica definindo que as concessões deveriam ser todas licitadas, e, através do trabalho desta Frente Parlamentar Estadual, em conjunto com a Frente Parlamentar Nacional, foram reunidos elementos, documentos importantes, e, em várias ocasiões, tivemos reuniões em Brasília com os ministros do Tribunal de Contas, que acabaram se convencendo dos nossos argumentos e modificaram a decisão deles, permitindo a renovação dos contratos de concessão que ocorreram em dezembro de 2015. A partir daí surgiu um novo desafio, que foi a questão do fortalecimento e a manutenção da empresa pública CED, porque a empresa pública CED ela traz uma dificuldade estrutural que vem lá da privatização, onde foram privatizados aí 2/3 da receita, e ficou na empresa um passivo de 80% do passivo ficou com a companhia. De lá para cá, a empresa sofre com essa dificuldade, que foi, em parte, mitigada com a chegada da CRC. Né? Esses recursos chegaram numa hora crucial para a empresa, né? E eu arrisco a dizer que, se esses recursos não tivessem chegado à empresa, a empresa não existiria mais hoje. Tá? Nem a CED, nem a CEGT, porque dos 3 bilhões que chegaram à companhia, 1 bilhão foi gasto em
em despesas intrasetoriais, energia, porque houve toda aquela questão talvez alguns não se lembrem aqui, da crise hídrica, né, que o preço da energia disparou, as concessionárias ficaram descobertas. Então, 1 bilhão dessa receita foi ali. E outros 2 bilhões praticamente foi investimentos no ativo elétrico na planta da distribuidora. Isso hoje está sendo reconhecido, e a prova disso é a qualidade do atendimento. E tive uma notícia agora aqui, conversando com os colegas, que a pesquisa da Abrad de satisfação do cliente, a CE deve ser, se não a primeira, a segunda colocada, aí, com um índice de satisfação próximo a 90%. Ou seja, é um trabalho que tem sido feito de forma competente. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento a esse parlamento aqui, que, se não fosse esta casa, nós não teríamos a renovação da GT, nem a renovação da D, e agora está nos apoiando de novo na questão da manutenção e no fortalecimento da empresa. E esse movimento começou de forma consistente, de forma documentada, em 2015, em junho de 2015, essa frente parlamentar foi ao governador do Estado, entregou um plano de recuperação, uma sugestão com várias atividades que deveriam ser feitas, implementadas pela gestão. Esse documento foi passado para os gestores da empresa, a diretoria toda tem conhecimento desse documento. Em novembro de 2015, esse documento foi atualizado, foi novamente encaminhado ao governo do Estado, e de lá para cá, muito pouco se fez. A gestão da empresa muito pouco fez em relação a isso. Então, se hoje estamos numa situação que precisamos pedir um waiver, uma prorrogação de prazo aí para justificar a capitalização necessária da CE Distribuidora, não foi por falta de aviso, não foi por falta de trabalho desta frente parlamentar e dos colegas que apoiaram com dados, com informações. Essa frente só anda porque temos o apoio do parlamento, porque tem muitos colegas que nos apoiam com um apoio técnico, com informações, com documentos, né? Então, eu acho assim, que esse é o momento agora de nós nos concentrarmos numa solução legislativa, que é o PL 260. Já que a gestão da empresa não tomou as providências em tempo hábil, e agora não há mais tempo hábil, foi necessário, então, transformar um plano, que era um plano sugestão, num projeto de lei, que nada mais é do que a transformação dessa nota técnica, desse planejamento de recuperação da empresa, num projeto de lei, que inclusive, dá conforto para os gestores para poder fazer a reestruturação societária necessária, que é a única coisa possível no momento, né? O fato é o seguinte: a CE Distribuidora precisa de uma capitalização de 500 milhões esse ano. O governo do Estado diz que o Tesouro não tem recursos, que não vai aportar dinheiro na CE. Então, a solução é endógena. Aliás, esse mantra da solução endógena a gente conhece desde que iniciou a gestão, né? Que a empresa, o Grupo CE, deveria se resolver em si mesmo, que a solução deveria ser endógena, né? E nós, como técnicos da casa, fizemos o nosso trabalho. Tanto o pessoal que trabalha nas áreas técnicas, que trabalha nas instalações, nas usinas, quanto o pessoal nosso que trabalha na área administrativa, na área de engenharia. Todos nós cumprimos a nossa tarefa, cumprimos o nosso papel. E a solução endógena está à disposição. Qual é a solução endógena? Capitalizar a empresa com recursos do próprio grupo, né? Como o deputado disse, o deputado Ciro, a empresa fechou o balanço, o grupo fechou um balanço com lucro de 500 milhões no ano passado. E isso é uma coisa extremamente importante para nós, nos coloca num patamar de poder administrar o que temos, né? Então, esse PL, acho que é a solução para o Grupo CE e a solução também para os gestores, né, que vão ter a segurança para poder fazer as operações necessárias. Nessa linha, eu concordo inteiramente com o que disse o deputado Ciro. Daqui para frente, temos que nos concentrar na aprovação desse PL. Já temos conversado com o deputado João Fischer, né, que está com a relatoria na CCJ, né, e intensificar esse trabalho para que essa aprovação aconteça logo. Uma outra medida que a frente poderá tomar é se antecipar, já que não acontece de forma natural pela empresa, e isso não é surpresa para nós, porque, na minha opinião,
a renovação da CED não teria ocorrido se não fosse a atuação das frentes parlamentares, estadual e nacional. E agora a capitalização da empresa também não ocorrerá se a frente parlamentar não atuar e não pedir o waiver, pedir o prazo necessário, como outras distribuidoras já estão fazendo no Brasil. A Light, inclusive, além de prazos, está pedindo flexibilização nas metas, né? E acho que isso... E conseguiu. Então, essa informação não tinha. Então, assim, nós estamos num cenário perfeitamente viável, perfeitamente possível. É um momento que é necessário tomar decisões políticas com coragem e implementar e fazer o que tem que ser feito, como diz o nosso governador desde a sua campanha política, né? Então, é o momento de fazer o que tem que ser feito, capitalizar a empresa com recursos próprios. Esse é o que eu tinha para dizer, e confio aqui na condução do deputado Ciro Simone, do deputado Pompeu de Matos, também, a nível federal, para encaminhar esse documento e para dar uma solução definitiva para esse imbróglio, né, que vivemos todos nós aí, com essa espada em cima da cabeça, não sabendo se vamos ter empresa no dia seguinte, no mês seguinte, né. Muito obrigado e devolvo. Bem, muito obrigado, Alexandre, pelas palavras. Não precisa registrar, estamos aqui o presidente da Fundação CE, que está presente também conosco. Já tinha sido citado, já sabíamos que havia problemas aí para chegar até aqui. Bom, eu gostaria de ouvir algumas pessoas que quisessem, se tivessem algumas sugestões a mais a falar, se tivesse alguma colocação a mais a fazer, seria importante que pudesse fazê-lo aqui na frente. Tá? Pois não. Senta aqui. Aqui, porque fica para a TV possa ser registrada. Boa noite a todas e a todos, deputado Ciro, Carrião, entidades, Sinergisul, Senge, Uniproce, colegas. Deputado Ciro, nós temos discutido muito a questão do plebiscito. Eu quero chamar a atenção que ela poderá se tornar completamente inócua. A ANEEL, em março deste ano, fez uma auditoria na CED. A ANEEL, quando constata que uma empresa não tem mais condições de exercer a concessão que ela recebeu, o que ela faz? Intervém, põe um interventor, em seguida chama um leilão, e aqueles que tiverem condições se capacitam, se apresentam ao melhor lance e a concessão é transferida. O que sobraria da CED? Não sobraria pó. Sobraria um grande, como diria lá na Serra, uma grande jamanta de dívidas. Isso é possível de acontecer? É, porque aqui está aqui, o parecer final da ilustríssima senhora doutora Diciana Freitas de Souza, superintendente de fiscalização econômica e financeira. O que diz a doutora Diciana? A empresa está falida e não apresenta futuro. Bueno, uma empresa falida. Os diretores da ANEEL não foram indicados pelo governo Temer e não dependem do governo Temer. É muito importante que nós estejamos com isso. Quer dizer, aquela discussão lá, Temer é presidente, não é presidente, não interfere aqui. O prazo continua correndo, a ANEEL continua lá. Porque os atuais diretores são todos ainda indicados da gestão Dilma. Porque todos os diretores de agências de regulação têm mandato com estabilidade. Então, eles vão concluir o mandato deles. Aí, o presidente que estiver lá, se quiser nomear outros, vai nomear esses ou outros. Né? Então, imaginem se nós, na condição de diretores da ANEEL,
nós recebemos um parecer como esse. O que nós fizemos? Deixamos a empresa quebrar, colocando em risco o abastecimento de energia elétrica? Então, há um risco sério em cima disso. Então, nós temos que nos reportar a este contrato. Esse é o contrato de concessão assinado pela CE com o Ministério. O que então o presidente, na época, fez? Haviam 42 distribuidoras a serem renovadas, só lembrando, e a presidenta Dilma, ela tomou uma atitude muito inteligente. Bom, elas estão mal das pernas, não estão atendendo direito, não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte, vamos impor uma lição de casa. Vamos, a ANEEL, o Ministério e a ANEEL poderão renovar desde que as empresas cumpram metas técnicas e metas financeiras. Foi isso que foi estabelecido. As metas técnicas, a CE, de fato, avançou bastante, né? Ainda não estão satisfatórias, eu quero chamar a atenção sobre isso. Para isso, elas ainda precisam de investimento, portanto, a questão financeira, ela pesa também porque tu não obtém, tu obtém com mais eficiência, mas tu também obtém com mais investimento a questão dos indicadores técnicos, né? E a questão financeira, sempre foi dito que a CE teria que cumprir o EBITDA 0,1 maior do que EBITDA ou LAGIDA, na prática é geração de caixa maior do que zero. Qual não foi a surpresa, inclusive, para a diretoria e para o próprio conselho, porque sempre se disse que era o LAGIDA que tinha que ser coberto. Não é apenas o LAGIDA, é o LAGIDA mais os juros, mais os investimentos. Porque, se fosse só o LAGIDA, seria 300 milhões no negativo. Então, o que se supunha era 300 milhões, é 805 milhões, deputado Ciro. Esse é o pepino. O que mais diz aqui de relevante no contrato de concessão? No contrato de concessão, diz que você não pode rodar, você tem 5 anos para dar um jeito na vida. Ou seja, os indicadores, eles são progressivos nesses 5 anos, eles vão arrochando cada vez mais. Mas você não pode rodar em 2 anos, porque, se você rodar em 2 anos, você automaticamente está excluído da escola, automaticamente você perde a concessão, né? Bom, primeiro ano, a CE roda no item sustentabilidade financeira. Então, vamos registrar essa data, 31 de dezembro de 2016, o primeiro cartão amarelo para a CE, porque ela roda neste item, sustentabilidade financeira. O que mais diz o contrato? O contrato diz que o sócio majoritário, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, no caso, a CEPAR, cujo dono é o Estado do Rio Grande do Sul, tem que cobrir o furo de caixa gerado por esta insustentabilidade financeira, no caso, 805 milhões. E tem 180 dias para fazer isso. Então, tem que contar 180 dias a partir do dia 1º de janeiro, que deve estar lá pelo final de junho, alguma coisa assim. Eu não contei os 180 dias. Bueno, então, eu acho que a ANEEL está esperando que o sócio majoritário cumpra com isso, para depois verificar esta situação aqui feita por esta fiscalização, né? Eu acho que eles não intervêm agora, eles vão esperar que se apresente... bom, não vai apresentar os 805 milhões. Desses 805 milhões, 300 estão sendo resolvidos com a venda da sede da empresa, do CAINF, que é de propriedade da CED para a CEGT. Isso dá 300 milhões.
Então, desses 805, você consegue matar 300, sobram 500 a serem resolvidos. Não tem os 500 milhões para colocar em caixa. Então, tem uma alternativa que o contrato de concessão possibilita, que é você apresentar para a ANEEL algo que dê conforto para a ANEEL. Não basta chegar lá para a ANEEL e dizer o seguinte: em 10 anos eu vou resolver isso. Não. Você tem que resolver em seguida, tem que apresentar algo consistente. Tem que dizer: dona ANEEL, eu não tenho como te pagar isso aqui hoje, eu não tenho como colocar os 500 milhões aqui hoje, mas eu vou colocar assim, desse jeito aqui, e é algo consistente. Aí dá para a própria, isso dá, digamos, conforto para a própria agência aceitar este plano. Este plano tem que ser urgentemente apresentado. Se isto não for feito, é inócua a nossa discussão sobre ter ou não ter plebiscito, porque a CE vai acabar perdendo a concessão. Quanto esta questão das participações, das chamadas sociedades de propósito específico, elas, inclusive, elas são constituídas, modificadas, vendidas de forma sem a necessidade de lei. É assim que o setor elétrico funciona a nível nacional. Por isso que elas são sociedades de propósito específico. E a CE tem sociedades de propósito específicos muito boas e tem outras nem tão boas. Agora, para mim, elas são tão estratégicas quanto qualquer outro ativo da empresa. Para mim, por exemplo, as usinas do Rio das Antas não são menos estratégicas, por exemplo, do que as usinas do Rio Jacuí. Então, lá em casa, eu me lembro que lá em casa, quando a gente tinha muita dificuldade, a gente vendia algum gado. Agora, a gente nunca vendia aquela vaca leiteira boa. E as sociedades de propósito, pelo menos aquelas que foram constituídas lá na nossa gestão, a Dilma, a então secretária Dilma, se empenhou muito, que são principalmente as usinas do Rio das Antas, do Rio Pelotas e do Rio Uruguai. Elas são, só as do Rio das Antas, por exemplo, no ano de 2016, renderam 60 milhões de dividendos. Então, são muito. Então, essa questão, eu acho assim: qual é a forma de resolver o furo da CED? Não vai sair do caixa do governo do Estado. Então, tem que se fazer uma descapitalização na GT. Aí eu acho que teria que ver exatamente como que faz isso, né? Eu quero dizer que as sociedades de propósito específico têm sociedades muito boas, muito estratégicas, eu teria muito cuidado com isso, né? E capitalizar na D via CEPAR, né? Eu acho que hoje esta é a saída. Logo no início desta gestão, nós colocamos várias outras sugestões lá, aliás, encaminhadas, uma delas encaminhada da gestão passada, que foi, por exemplo, aumentar o percentual de participação da Eletrobras no grupo. Isto não foi feito, e eu acho que agora tende muito pouco a ser feito, porque há uma briga entre o governo estadual e o federal em cima dessa questão aí da dívida, né? Outra sugestão que nós tínhamos colocado lá era a participação do BNDESPAR na própria sociedade CE, sem ultrapassar os 50%, obviamente, que também capitalizaria o grupo, né? Isto tudo não foi feito. Isto tudo não foi feito. Hoje, estamos com a corda no pescoço. Acho que o mais fundamental que se exija da direção da SE, juntamente com a Secretaria de Minas e Energia e juntamente com o governo do Estado, que apresentem urgentemente uma proposta para a ANEEL, para que a ANEEL possa ter... Daí a ANEEL vai analisar a proposta.
até se chegar a uma proposta que dê conforto para a agência reguladora em manter a concessão. Se não for feito isso, eu acho que tenho certeza, corre risco seriamente. Então, eu acho que essa questão, deputado, é urgente, urgentíssima, e eu, inclusive, estranho que ela não esteja sendo colocada publicamente e se esteja trabalhando em cima dela publicamente. Obrigado. Bem, Rábio, só que eu quero dizer que nós temos justamente colocado, e desde o início, trabalhando, porque existe uma inércia do governo. Essa é a verdade. Existe uma inércia. E, para essa inércia, nós estamos usando todos os artifícios de pressão. Dentre eles, colocando algumas sugestões. As que tu colocasse, nós já havíamos colocado também, só que não... Nós estamos colocando a outra, que, como tu falaste, que é a própria capitalização da sede distribuidora como recurso da transição. Entende? É difícil, mas é uma solução, porque do Tesouro não vai sair. Tu sabes que não vai sair. Do Tesouro do Estado não vai sair. Da boa vontade do governo não vai sair. O que nós temos que alertar, e que tu falaste bem, que nós estamos alertados, é que, perdendo a concessão, resta para o Estado pagar o que deve. Porque a única coisa que sustenta e que pode sustentar o pagamento dessas dívidas é a própria concessão. Sem concessão, eu vou dizer zero, fica só com o resto, fica só com o pagamento. Essa é a verdade. Então, é esse convencimento que nós estamos tentando fazer desde o início. Se o governo tivesse a mobilização necessária e quisesse fazer isso que tu disseste, eu sei que já teria feito. Então, nós estamos pressionando de todas as formas, inclusive encaminhando um projeto de lei que talvez, como tu dissesse, desnecessário, mas que lembra a eles essa possibilidade. Inclusive com cuidado de colocar dentro do plano plurianual de governo, na votação do plano plurianual, colocar lá esta possibilidade, de estar colocando em cada momento que se faz uma lei de diretriz orçamentária, a cada ano, se colocando lá esta possibilidade. Lembrando e chamando a atenção para o governo. Foi dito aqui pelo Schneider, pela Ana também, que essa mobilização que se fez, se deixasse sob comando, talvez se tivesse perdido lá, porque talvez não tivessem eles a consciência de que, em perdendo a concessão, que não, da não renovação da concessão, ficaria o Estado ficaria só com o ônus. E sem o bônus, que é a própria distribuição, onde o Estado pode buscar os recursos para poder se socorrer. Tá? Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma situação em que nós nos mobilizamos para fazer o Estado se mexer. Se o Estado não se mexer, o prejuízo está aí, já tem uma dificuldade, não consegue pagar nem funcionário público, não consegue pagar nada, parcela salário, vai ter um pouquinho a dificuldade, talvez 3, 4 bi para pagar, aí, sem ter nada para receber. Tá? Então, essa é uma visão do governo, nós temos que fazer a nossa parte, nós estamos procurando fazer a nossa parte. Eu acho que a tua manifestação foi correta, no sentido de dizer, bom, o que nós temos que mobilizar é isso. A questão, no momento, é se chamar a atenção do governo para que existe solução dentro da própria CE. É isso que nós estamos dizendo. Existe solução dentro da própria CE. Tá? E que, se o governo tiver vontade ou tiver a capacidade de entender que, perdendo a concessão, perde tudo e fica só com o ônus, se ele tiver a capacidade de entender isso, vai fazer. Como já existe alguns movimentos dentro do próprio governo. Tá? Existem alguns que já estão concordando conosco. Tá? Existe ainda, não temos a maioria, mas isso vai chegar ao ouvido do governador, ao ouvido do secretário de Minas e Energia, e alguma coisa vai ter que ser feita para que o Estado não tenha, de fato, o prejuízo total nesse processo. Então, eu te coloquei isso porque concordo com a tua visão de que o governo precisa fazer. Agora, como convencer o governo é justamente o que nós estamos discutindo aqui. A palavra continua à disposição. Não, tem microfone. Ali da frente, por favor, por causa da televisão. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Paludo, trabalho na CED, atualmente no Gabinete de Distribuição. E eu gostaria de colocar, em cima do que o senhor Vicente Halber falou, alguns pontos e alguns até esclarecimentos. Bom, primeiro, a questão desse documento, ele não foi, na verdade, uma fiscalização da ANEEL ou uma auditoria da ANEEL.
Dentro do Plano ANEEL, proposto desde o início, nós temos reuniões trimestrais de avaliação. Eu participei de 2 dessas reuniões em Brasília, participei desta reunião em Porto Alegre, e antes de cada uma dessas reuniões, a ANEEL manda de cada secretaria o seu ofício com o seu parecer. Falar da situação de dificuldade da SEA distribuidora, né, é lógico, a ANEEL não poderia falar de diferente, porque a nossa situação financeira realmente é muito difícil, mas nada diferente do que foram colocados nos outros ofícios dos outros relatórios das outras reuniões trimestrais. Estão simplesmente colocando qual é a situação da CED, e é por isso que tem o plano de recuperação, e é por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho. A ANEEL, nas reuniões que eu participei, ela se mostrou bastante, vamos dizer assim, até contente com a evolução da CE. A evolução técnica foi rápida e visível, né? E a questão financeira, na verdade, nós tivemos, num primeiro ano, que foi o ano passado, nós não tínhamos nenhuma exigência, nem de EBITDA, nem nenhuma outra. A única exigência era que, se no final do ano o resultado desse negativo, deveria haver o aporte do acionista majoritário que assinou esse contrato e sabe exatamente o que tem que fazer desde o início. Neste ano de 2017 é que a CED necessita EBITDA 0 ou maior que 0. 17, sim. No ano que vem, 18, EBITDA 0 mais QRR. No outro ano, 19, o EBITDA 0 mais parte do juro. Em 2020, sim, aí é esta fórmula final. EBITDA 0 mais QRR e mais o juro todo da dívida. Este é o contrato que a CE tem assinado com a ANEEL. Este é o nosso compromisso com a ANEEL. Este ano, EBITDA 0. O ano passado não tinha problema ter resultado negativo desde que tivesse o aporte até 180 dias, que fecha agora no dia 30 de junho. E é por isso, exatamente por isso, que a gente está nessa frente, e eu concordo, né, com o que o Schreiner falou, com o que tem sido falado desde o início da gestão na CE. A solução é endógena, a solução está dentro da CE, e a solução endógena é que está sendo apresentada aqui. Na questão técnica, nós temos também uma meta anual a ser cumprida, que lá em 2020 termina com a meta regulatória, que hoje no DEC são 9,9 horas. Na questão técnica, o nosso indicador hoje ele já está com o que a gente precisaria para início de 19, até fim de 18. Claro, precisamos continuar trabalhando. De 18 para 19 tem um degrau muito grande, que são quase 4 horas. É um desafio. Ninguém consegue reduzir 4 horas de DEC num ano. Nós precisamos continuar trabalhando e precisamos, sim, continuar os investimentos. Mas eu só queria deixar claro, assim, o documento esse da ANEEL foi surpresa para muitos, porque a maioria não está acompanhando o dia a dia do Plano ANEEL, como eu estou tendo a oportunidade de acompanhar por estar dentro do gabinete de distribuição. Mas, na verdade, assim, não foi nada novo, não foi surpresa, talvez tenha sido surpresa para alguns, mas não é. A ANEEL não estava ali nos ameaçando com intervenção ou coisa do gênero. É um acompanhamento de um plano que mostra as dificuldades financeiras da CE distribuidora, que se criaram ao longo de um grande tempo. Isso vem a falta de capacidade de investimento, vem lá da privatização criminosa que foi feita com a anuência da própria ANEEL. Então, assim, eu tenho essa convicção, e por isso estou ainda na CE e estou aqui hoje à noite, que, assim, a solução é endógena, sim, o presidente tem razão, e ela é possível, sim. Eu acho que nós temos que continuar lutando. Agradeço à frente parlamentar. Lamento não ter mais gente aqui, mas hoje realmente foi um dia atípico para todos nós aí, mas acho que nós temos que continuar nessa luta, sim, e a frente tem que nos ajudar. O PL 260 realmente não é uma obrigação, talvez, até tem alguns que entendam que seja uma obrigação legal, mas mesmo que não seja,
na verdade, ele veio para, vamos dizer assim, incentivar o governo a fazer aquilo que ele tem que fazer. Mostrar um caminho. Né? O caminho é esse, o caminho está dado, e eu acho que isso agora está sendo entendido dentro da própria empresa. E fico muito contente com isso. Obrigado. Muito obrigado. Nós precisamos continuar e ter um tempo para que todos possam falar. Né? Segurar, eu vou procurar controlar um pouco mais o tempo para nós podermos terminar a sessão. A palavra está à disposição ainda dos senhores e senhoras. Quer falar? Pode falar daqui. A palavra é Jorge Caion. Caiu. Bom, depois que o debate de vocês terminar, eu falo. Tá bom? Tá. Então tá. Meu deputado, agradecer, pedir desculpa aí a todos os presentes, o atraso aí, mas a cidade está em polvorosa aí, até vindo da fundação até aqui, o trânsito estava todo interrompido. Aí eu estou ruim dos joelhos, tive que sair do carro, vim caminhando e depois pedi para o motorista largar, para ver como é que está a cidade aí, né? Mas eu ouvi as intervenções aqui, eu peguei a sua fala e também o final da do Schneider. Mas eu gostaria de colocar para todos nós aqui presentes, todos os trabalhadores, né, a importância da mobilização em relação ao PL 260. Né. Eu acho que já passamos todos os momentos dos órgãos de governança da companhia, do ponto de vista de conselho, diretoria, né, todos os momentos. E eu tenho dito, né, deputado, o senhor tem visto, eu tenho afirmado que se é coisa que não pode se fazer perante a lei é prevaricar. Né? Existe uma lei aprovada nessa casa, né, a lei do plano plurianual, a qual o senhor fez uma emenda, inclusive está o nome de todas as entidades nessa emenda. Essa emenda foi protagonizada por todas as entidades dos trabalhadores, o senhor subscreveu essa emenda, foi acolhida aqui no debate caloroso, estava o líder do governo, Alexandre Postal, inclusive, tornou-se uma emenda de comissão, e lá está escrito tudo, é que eu digo, o que fazer, como fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, e ficamos perplexos, que o parlamento aprovou uma lei, já faz 2 anos, né, o contrato, e pasme, nesse momento, não tinha de fórmula ainda no contrato, mas tem parecer jurídico, tem equipe técnica, nota técnica da companhia, para ir à diretoria e também ao conselho para aprovar. Então, não tem surpresa da fórmula. Não existe surpresa. É isso que eu queria dizer. A fórmula está lá, está desde o início. E, pelo contrário, passou nessa casa, passou na frente parlamentar na Câmara, com inúmeras contribuições da frente parlamentar via os trabalhadores. E avançamos em muitas covenants, né, e cláusulas que foram aprimoradas nessa relação do contrato de concessão. Então, eu gostaria de colocar na linha do tempo, e a lei do movimento, que a frente, junto com os trabalhadores e as entidades, fez nessa casa, e dando um sinal, inclusive, né, de solução para o Estado, com visão de Estado, para o próprio governador, e também, seja o secretário de Energia, toda a área de energia desse Estado, que tinha uma solução e o parlamento estava colocando, colocou também na LOA, lei, né, do orçamento anual, está lá na LOA também incluído. Quer dizer que não tem por que dizer novidade, no momento em que isso foi feito antecipadamente pelo Legislativo, e agora, novamente, à frente, uma iniciativa sua, acolhendo a posição da maioria dos trabalhadores das entidades, com o PL protocolado em dezembro,
né, que está com a relatoria do deputado Fichinha, no entanto, já passou até o prazo regimental, ele, a Ana, mais outros colegas, né, outros trabalhadores, estiveram com ele, inclusive sensível, está apoiando a medida, e cabe, como vocês sabem, o Legislativo não é só fazer lei, cabe fiscalizar. E, no ato do poder concedente, quando ele não o faz, cabe a intervenção do Legislativo no momento certo. E a frente, eu acho que está proporcionando isso ao Estado quando faz um PL 260, e as avaliações indicam essa decisão. Eu quero dizer que eu era presidente do Grupo CE em 2014. A decisão de alienação já está desde 2014. Eu fui perguntado publicamente, então não é novidade. Né? Não é novidade na companhia. Né? Esse processo já está, inclusive, decidido para o Conselho, não precisava nem protocolar, era dar curso à decisão. Né? E me parece que houve uma prevaricação, é isso que eu queria dizer. Está a CED agonizando, fornecedores atrasados há muito tempo, há mais de 90 dias, criando uma crise sem precedente na economia do Estado, quando não precisava. Já naquela época, nós tínhamos ativos das SPE não concluídos e já tínhamos um laudo de avaliação publicado, edital isento, que já dava um BI 200. Só naquela época, já, ao final de 2014, né, já tínhamos um laudo. Agora, tem outros laudos, né, que indicam, houve conclusão dos empreendimentos, e só um empreendimento aí cobre a cláusula aí, de aumento de capital, a necessidade de equilíbrio, só na venda de um ativo. Posição agora recente, inclusive. Isso já tem, é número corrente na companhia. Então, meu presidente, eu coloco essa questão para mobilizar, né, o timer das coisas, e aí inúmeras programa de recuperação financeira, programa de ajuste estrutural, está lá todas as medidas. Né? O problema é o timer de acontecer no momento certo, essas medidas. Né? E elas passaram do timer. E agora só resta uma posição, inclusive, do PL nessa casa ser aprovado, e eu acredito por unanimidade do Parlamento, e pedir um waiver para o órgão regulador, como as outras concessionárias estão pedindo um waiver. Então, se colocar, como eu tenho visto muitas vezes, que não há tempo de fazer, né, o tempo a gente constrói ele, quando se quer fazer. Né? A gente mesmo constrói tempo para se fazer, como as outras concessionárias estão fazendo. Então, tem tempo, sim. Há condições de fazer um waiver, que o próprio órgão regulador vai enxergar uma solução. Eu queria destacar a nota técnica, quando o Vicente Halber colocou, e depois o Paludo fez também uma abordagem. Essas notas técnicas, desde a desverticalização, é a coisa mais natural na companhia, em números, deve ter umas 20 na empresa, e não nos assusta. Né? Os trabalhadores da CE não se assustam com essa nota técnica, usada de forma irresponsável pelo governo numa coletiva. Isso que eu queria dizer, porque essas notas técnicas é de uma superintendência. Então, nós não conseguiríamos nem fazer empréstimos internacionais com notas técnicas piores que essa, que foi divulgada. E conquistamos o empréstimo internacional pela capacidade dos trabalhadores, de projetos bons, né, mostrando com o EBITDA negativo que tem solução. Estão dizendo que não tem fórmula, não tem solução. Eu quero dizer que tem solução. Fórmula é fórmula. Né? Quem as faz também, muitas vezes, esquece de botar um X na equação, né, qualquer variável, para modificar a fórmula. Então, nós podemos modificar a fórmula, é isso que eu quero dizer. Com muito empenho, o seu PL vem ao encontro uma solução estratégica de Estado. E aqui eu queria dizer, que eu ouvi algumas coisas, né, que eu queria deixar registrado. Tem que, sim, ter uma lei autorizativa, tem que ter uma lei autorizativa. É só visitar o site do TCU. O seu próprio Pedro Parente, que é tido hoje como o grande CEO, que, na verdade, é o maior vendedor, né? Então, quer dizer, a Petrobras faz desinvestimentos, né, assim, de quantidade assustadora, está desinvestindo. Né? A Eletrobras, da mesma forma, faz desinvestimento. A Eletrosul fez desinvestimento, está fazendo, inclusive, com os chineses, um leilão aqui, que disseram que tinha que entrar todo mundo, e agora, inclusive, os chineses estão entrando, né, vieram até aqui na Assembleia, né, que essa Eletrosul não tem capacidade de fazer. Então, todos estão desinvestindo. É o que eu tenho dito, né? Vão-se os anéis, fique, né, as mãos, o coração, o pulmão. É isso que está se fazendo. O movimento, até não podemos fazer um contramovimento que está no mercado. E tem um relatório do TCU, que, inclusive, cobrando do Pedro Parente, que ele, para fazer desinvestimento, ele tem, sim, ter autorização legislativa. E eu vou lhe dizer, até eu
estou respondendo como gestor, liderador de despesa, e outros demais gestores das SPR, os que me antecederam, os outros presidentes, porque não teve, aqui nessa Assembleia, um apontamento do Tribunal de Contas, porque não teve lei autorizativa para constituir as SPR. Então, o senhor imagina, já tem apontamento, né, em relação por que não, para constituir não passou pela Assembleia. Agora, para desinvestir não passar na Assembleia, com TCU, fazendo relações, inclusive apontando que o seu Pedro Parente, para desinvestir, tem que ter lei autorizativa, eu vejo a importância da lei autorizativa, nesse momento, e dar essa solução de Estado, que é a proposta da Frente Parlamentar, acompanhada, né, por todos os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores, pode dizer, das entidades, que nós temos aí uma solução estrutural para os próximos 2 anos. Não é o que estão dizendo, né, que tem uma solução, como diz lideranças do governo, né, que é uma solução só para 1 ano e não é para o próximo. Não é verdade. Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento em relação aos apontamentos dos órgãos de controle, a importância de ter uma lei autorizativa, né, que respalda, inclusive, o próprio acionista controlador Estado e a sua diretoria e a governança que está lá na companhia hoje. Então, nesse ponto que eu gostaria de dar essa contribuição, que é bem recente, os apontamentos do TCU em relação à Petrobras. Muito obrigado, Carrion. E nós ainda continuamos ouvindo os nossos companheiros e companheiras. Bem, as manifestações efetivadas aqui, todas vão no mesmo sentido, né? Umas com as colaborações fazendo com que nós consigamos manter essa nossa mobilização e fazer com que, de fato, o setor, o executivo desperte para esta questão, né, e que venha a encaminhar as soluções, sejam elas, né, as que estão aí sendo postas, né, na necessidade de capitalização da sede distribuidora, e que isso pode ser feito com recurso da própria empresa. Eu proponho aqui, que eu já disse aqui, quando tu não estavas, que nós vamos fazer uma pressão em cima do nosso deputado, que é o relator, no sentido que relate ou passe à frente, né? Tem prazos, né? Obviamente que a gente tem procurado, como tu te disse desde o início, procurado manter um contato com ele pessoal, discutir, conversar, e agora nossa proposta, a partir da semana que vem, é também subscrever, tá? Vamos subscrever um documento que já está pronto, no sentido de, inclusive, coletando algumas assinaturas de outros deputados, para que, começando pelos próprios da Comissão de Constituição e Justiça, tá? Para que, de fato, se tenha, por parte dele, esse parecer, para que se possa fazer um encaminhamento do projeto, que mostra um caminho, mostra uma forma de que o governo poderá, né, como disse, intrinsecamente, dentro da SE, resolver essa questão. Eu quero dizer a vocês que a comissão perguntando, a Frente Parlamentar vai continuar atuando, tá? Embora não estejam aqui presentes deputados, eu tenho conversado diariamente sobre essa questão com diversos deputados, do interesse, né, dessa questão, interesse que tem diversos deputados demonstram muito interesse sobre ela. Hoje ainda, em função da nossa reunião, eu conversei com diversos deputados dessa Assembleia, e todos eles, embora dizem, olha, eu não estou lá, mas tu conta comigo, eu estou junto, vamos à luta, né? Então, nós temos o respaldo. Eu continuo dizendo, afirmando, sem medo de errar, que essa mobilização do Estado que tu fala, no sentido de ou não, é que se o Estado conseguir manter, e é o que nós queremos que mantenha a concessão da CE pública, se ele continuar a concessão da distribuição, ele pode ainda, pela visão que tem o governo, tentar fazer com que ela seja transferida, né, ou para o particular, ou para o próprio transferência para a própria, dentro do próprio governo federal. Mas nós vamos estar aqui firmes, atuando no sentido de que a CE se mantenha pública e gaúcha. Pública
e gaúcha. Porque nós sabemos muito bem o caminho que terá no momento. Se houver federalização, nós sabemos qual é o caminho. Já está expressa. Já existe uma própria legislação pronta, já está efetivada. Então, lá o caminho é um só. Então, em defesa do interesse do Rio Grande, em defesa, especialmente desse momento difícil porque nós passamos, pelas dificuldades que o Estado passa, nós não podemos admitir que o Estado venha a perder, né, esta concessão da distribuição e que possa, por as suas forças mesmo, resolver esta questão. Então, é algo que nós precisamos nos mobilizar cada vez mais, né, todos aqueles que são interessados, né, especialmente, né, todos aqueles que já se mobilizaram, que foram às ruas, que estejam prontos para que nós possamos também pressionar, não só aqui a nível de Assembleia, com essa opção que o governo tem, né, terá com a aprovação do projeto de lei 260/2016, mas também a pressão que deva se fazer ao nível do Executivo para que, de fato, se assuma, né, de uma vez por todas, estas medidas que são necessárias, né, para o funcionamento e para o desenvolvimento da SEA. Então, eu quero pedir licença a vocês, de vez em quando nós vamos estar à frente parlamentar chamando-os para ouvi-los, chamando-os no sentido também da necessária mobilização, porque nós aqui fazer um deputado ou uma frente parlamentar sozinha não consegue sozinha fazer os movimentos. Depende também da mobilização, depende também da participação da comunidade interessada nos assuntos. Quando a comunidade interessada participa, as coisas se tornam mais fáceis, não só aqui dentro, mas o reflexo delas fora, especialmente dentro do Executivo, elas são muito mais ouvidas e muito mais atendidas. Portanto, a participação de vocês, embora o esforço da Frente Parlamentar, a participação de vocês, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais importante para que nós possamos obter os nossos objetivos. Muito obrigado pela presença de todos e vamos em frente.